Então sejam todos bem-vindos à nossa aula de estrutura de dados avançada e hoje a gente vai fazer a nossa aula prática, né? Só que em cima da árvore binária de busca e não é da AVL, tá? Porque a AVL é o trabalho de vocês. A gente vai fazer a implementação da árvore binária de busca, tá? Então tem muita gente que tem dificuldade com isso. Então a ideia é exatamente tirar essas dificuldades, até para rever também a linguagem, né? A principal dificuldade é com ponteiro para ponteiro, então ponteiro para ponteiro para ponteiro. Dá para você fazer também utilizando, vamos dizer assim, dois ponteiros, um apontando para o outro e três também. Ok? Então aqui, ó, tá funcionando legal, ó, tudo de boas aqui. Então, a turma, vamos lá partir para nossa implementação. Então, lembrando desses algoritmos, né? A gente vai fazer o buscar, o inserir e o remover, ok? Então, aqui, por exemplo, no nosso inserir, né? A gente tem que ser capaz, né? De, de passar um certo cara aqui, que é o nosso PT raiz, né? Aí aqui ele pega um certo PT que vai ficar percorrendo a árvore e ele vai poder modificar aqui, né, ó, a esquerda, a direita, ou então o nosso PT raiz, tá? Então, algo que aqui a gente tem que lembrar é o seguinte, né, para fazer algumas modificações, por exemplo, aqui a gente tem esse F aqui. Esse F aqui é um número inteiro, né? Você vê aqui, ó, que ele pode ser 0, pode ser 2, 3, pode ser 1 também aqui em cima, né? Então, quando eu for fazer essa modificação aqui nesse buscar, como eu estou passando ele como parâmetro, né? Para modificar ele, né? Esse número inteiro aqui, o que é que a gente tem que passar? A gente tem que passar o endereço de memória dele, tá? A gente não passa um int aqui não, tá? Se você passar o buscar somente com int f, tá? Aí você vai fazer o seu buscar aqui normal. Quando chegar aqui, você não vai ter esses. Talvez você pegue esses valores aqui com lixo de memória, tá? Mas não vai ser o que você quer, não, tá? Porque aqui nessa função buscar, o seu objetivo é fazer esse f aqui receber 0, 1, 2 ou 3 para depois você verificar. Só que na linguagem C, para a gente fazer essa modificação passando por parâmetro, a gente passa o endereço de memória. Endereço de memória é um ponteiro, tá? Basicamente é isso. Outra coisa também aqui, ó, isso aqui é só para a gente meio que aquecer aqui o nosso entendimento, tá? Outra coisa também é esse ponteiro, né? Então, esse ponteiro aqui, eu tô tomando ele, né, sendo um ponteiro para um nó, né? Então, aqui o PT ele está apontando para um nó. Aí você repare, né, que ele está pegando aqui o ESC, ou então ele está pegando o dia aqui também que ele está fazendo essa modificação. E esse ESC e esse DI, eles são ponteiros da sua árvore, tá? Esses dois caras aqui, eles são ponteiros da sua árvore. Okay? Então aqui esse PT aqui, para o nosso algoritmo inserir, né, ele funciona como... ele pode funcionar como um ponteiro para um nó. Simples assim, tá? Então, um ponteiro para um nó, você bota simplesmente asterisco. Agora, se a gente for ver o nosso algoritmo remover, a gente pega aqui o nosso PT, aí ele faz algumas modificações aqui lá no buscar, e aqui, né, ó, ele considera aqueles casos lá. Então eu vou lembrar aqui alguns aqui. Por exemplo, ele vê um caso que é assim, né? Então lembra que ele pega aqui. Então aqui nesse caso do remover, o nosso PT aqui, ele está considerando um ponteiro da árvore, tá? Porque, ó, aqui se você for pegar aqui, ó, nessa linha 7, ele está modificando o PT para ele receber o PT.d. Então tu lembra que a gente fazia essa modificação aqui, ó. Ele ia daqui
para cá, né? Ó. Ou seja, a esquerda do cara, ela nula, tá aqui, ó. A esquerda do cara, se a esquerda dele for nula, você simplesmente coloca ele para receber a direita dele, tá? Então você faz isso daqui. Então aqui o nosso PT, né, ele tem que ser um cara que está na tua árvore, tá? Então, por exemplo, deixa eu apagar aqui e colocar uma certa árvore aqui, ó. Você tem essa árvore, deixa eu colocar aqui para outro lado que vai ser mais fácil para cá. Pronto, aqui você tem aqui essa árvore, tá? Então, o teu PT, ele tem que ser, claro, ele pode ser a tua, aqui eu vou colocar o PT raiz, né? PT raiz. Então ele pode ser o TPT raiz, aí se tu for fazer alguma busca, por exemplo, né? Aí ele vai para a esquerda ou para a direita, ele vem para cá. Aí ele vai para a esquerda ou para a direita. Aí digamos que ele vai para a esquerda agora. Então ele vai ser sempre um ponteiro da minha árvore, ok? Mas como é que eu vou caminhar com esse cara, né? De modo que eu faça através de funções que são recursivas, né? Porque lembra que o nosso buscar, né? Ele é uma função recursiva, tá? Ah, professor, se eu quero passar ele, né? Se eu quero fazer modificação dele, né? Então lembra que eu não quero modificar o meu PT raiz para cá não, né? Ó. Eu não quero fazer isso não. Eu quero simplesmente ter uma variável que seja que aponte para cá, depois talvez aponte para cá, depois aponte para cá. Ou então depois em outras palavras, como eu não quero modificar esse ponteiro aqui para ir para cá, ou então para cá, para depois ir para cá, porque eu não quero modificar o meu PT raiz não, tá? Isso eu estou falando lá a nível lá da busca, tá? Então eu tenho que ter um endereço de cada um desses caras. Tá? Então eu tenho que ter um cara que vai apontar para cá, aí depois, ele deu maior, então ele vai apontar para esse cara aqui, entendeu? Aí depois ele é menor, aí ele veio apontar para esse cara aqui, ok? Então, ou seja, eu tenho que utilizar aí um ponteiro para ponteiro, né? Porque aqui eu tô caminhando dentro dos meus ponteiros aqui que estão na minha árvore, tá? Então lembra que eu tenho que ter, para esse algoritmo remover aqui, para ele dar certo, esse meu PT aqui, ele tem que ser um cara que está na minha árvore, né? Ó, esse cara aqui, ó, né? Ele tem que ser um ponteiro da minha árvore, tá? E eu só posso fazer modificações dele nesses casos aqui, ok? Ó, esses casos aqui que eu tô fazendo modificação desse PT aqui que ele é da minha árvore. Agora, para utilizar ele no meu buscar, né? No meu buscar, eu não quero fazer modificações de ponteiros que estão na minha árvore, tá? Então eu tenho que fazer de um cara que é externo, tá? Então, esse cara aqui, externo, eu falo externo à minha árvore, tá? Então aqui, esse cara aqui, depois eu vou para cá, depois eu vou para cá. Como é que eu vou fazer isso? Então eu tenho que utilizar um ponteiro. Tudo bem? Então eu vou ter esse ponteiro que vai apontar primeiro lá para o meu PT raiz, né? Ou seja, se é um ponteiro que aponta para o outro, então eu tenho um ponteiro para ponteiro. Aí digamos que o cara deu maior, né? Então esse cara aqui, ó, deixa de apontar para o meu PT raiz e passa a apontar para esse ponteiro aqui do lado, ó. Porque o cara que eu estou procurando ele é maior, ele tem que apontar para esse camarada aqui. Aí agora deu um menor. Aí agora eu tenho que apontar para esse cara aqui. Ou seja, eu tenho que vir para cá. Tá claro, pessoal, até aqui? Então aqui pela minha ideia, para o meu algoritmo remover, eu preciso pelo menos de um ponteiro para ponteiro. Tá? Só que aqui a gente tem que pegar outra conclusão aqui. Não é
Isso aqui não vai ser o suficiente, tá? A gente pode colocar o f como retorno da função buscar? Pode, não tem nenhum problema não. Então não tem nenhum problema não. Agora, sei lá, a gente vai estar mexendo com ponteiros, talvez você queira retornar um ponteiro, entendeu? Dá para você retornar ponteiro também, porque não é só o f que está se modificando lá nesses parâmetros aqui não, né? O pt também ele se modifica, entendeu? Aí meio como você tem esses dois parâmetros estão se modificando dentro da função, aí não necessariamente você pode escolher um para você retornar e o outro você pode continuar fazendo modificações lá na sua função. Mas aqui a gente pode simplesmente modificar sem fazer retorno nenhum, né? Seguindo mais vamos dizer assim, uma ideia mais próxima do nosso algoritmo, tá? Tá claro, pessoal? Então levanta a mão aí quem tá acompanhando até agora. Aqui é só as ideias, né? Tudo bem, professor, entendi. Esse cara aqui é um ponteiro para ponteiro. Então, nota que eu tô fazendo modificações em cima dele, né? Ó, eu tô modificando em cima dele. Ele tava aqui, depois eu pra cá. Opa. Depois eu pra cá. Ele aponta para os ponteiros, né? Depois ele veio pra cá. Então, como eu tô fazendo modificações em cima desse cara aqui, aí eu vou ter a mesma ideia do f, né? O f é um número inteiro. Eu tenho que fazer modificações no f, então eu tenho que passar um endereço de memória dele, que é para eu modificar ele. Tá? Então, como eu estou modificando esse cara aqui, que é um ponteiro para ponteiro, e eu tenho que fazer, ele meio que tem que ficar apontando para os nós que estão lá da minha árvore, né? E ele vai ser modificado também, então eu tenho que passar o endereço dele para fazer essas modificações. Tudo bem? Então, ó, se ele está aqui, né, inicialmente, apontando aqui para a minha raiz, como é que eu vou deixar de apontar para a minha raiz para apontar aqui para esse cara que está aqui do lado? Eu tenho que passar o endereço de memória dele. Se eu não passar o endereço de memória dele, eu não vou conseguir fazer essas modificações aqui, não. Ah, professor, então o endereço de memória é o quê? É um ponteiro. Então, por isso que eu tenho que ter outro ponteiro para esse cara aqui. Tá? Então, aqui no caso você tem um ponteiro que aponta para outro, que aponta para outro. Então, aqui você tem 3 ponteiros, né? Então, se esse cara aqui eu vou chamar de PT, para acessar esse outro cara aqui, eu vou chamar de asterisco PT, né? Porque tu lembra que para tu fazer alguma modificação de um ponteiro, você coloca asterisco na frente. Então, PT é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui. E o PT asterisco... Não, e o asterisco PT vai ser esse outro cara aqui. Tá? Ah, professor, e o cara da árvore, que é o que eu quero? O cara que eu quero vai ser o asterisco... Aí você bota asterisco em cima desse ponteiro aqui, ó. Então, asterisco PT. Tá? Então é assim que a gente vai trabalhar lá no nosso buscar, tá? Porque é no nosso buscar que ele tem que fazer essas modificações aqui. Então a gente vai fazer o buscar pensando no remover, tá? Não entendi o terceiro ponteiro. Lucas, tu entendeu essa parte aqui do f, que é o número inteiro? Para fazer a modificação do f, porque tu lembra que o f ele vai ser 0, 1, 2 ou 3, né? Aí para modificar ele lá no meu parâmetro, eu tenho que passar o que dele? Eu tenho que passar o endereço de memória dele, né? Tudo bem? Então, o mesmo ele vai funcionar aqui para o f. Ó. O f ele vai se modificar também. Entendeu? Só que quem é... Não, o PT, desculpa, né? Desculpa. O PT ele vai ter que se modificar também como o f. Então, quem é que está se modificando aqui na minha ideia aqui? Ó? É exatamente esse cara aqui, ó. Lembra? É ele que vai apontar primeiro para a raiz.
Aí depois ele vai sair da raiz e vem para cá se o cara for maior. Aí depois ele vai modificar para cá se o cara for menor. Então é esse cara aqui, ó, que está se modificando. Então ele se modifica como o f, que é um número inteiro. Então para fazer modificações nele, eu tenho que passar um endereço de memória. Então, mais o endereço de memória é um ponteiro. Então é por isso que eu tenho que ter esse terceiro ponteiro aqui, como você bem colocou, tá? Tá claro agora? Eu tenho que passar os ponteiros, né, os endereços de memória dos caras que eu vou modificando, tá? Deixa eu ver aqui. Não, não tem nada a ver com filho pro pai, não. Aqui é um ponteiro pro outro. É. O único cara que tá apontando pra nó, ó, aqui você tem um nó. O único cara que aponta pro nó são esses caras aqui, ó, que estão em azul. Esses caras que estão aqui em verde, ó, esse cara aqui, ele só serve para apontar para esse cara aqui que está se modificando. Esse cara aqui, ele se modifica, né, apontando para os ponteiros da tua árvore, entendeu? Então, ele é um ponteiro para os ponteiros da tua árvore. Ele não é um ponteiro para nó, não. Pera ainda, homem, pera aí. Aí lá vem o Alisson aqui. Pera ainda, só um minuto. Deixa eu ver aqui se eu passei algum outro comentário aqui. Ah, aqui é o do Lucas. Pode repetir pra... Pera ainda, deixa eu ver aqui. Então acho que o segundo... Não, e o terceiro são pros... Não, o Iago não é... A ideia não é essa, né, Iago? Eu acho que você entendeu, né? Eu não tô apontando pra um cara aqui, aí depois pros filhos dele, não. Aqui é um ponteiro apontando pro outro. Tem um ponteiro que aponte para a mediana do maior caminho da direita e o da esquerda é uma boa estratégia para melhorar a busca. É porque assim, aí você vai ter que criar mais ponteiros, seria isso? Tu vai ter um ponteiro para cada nó, que um ponteiro vai para a mediana do maior caminho da. Não faz muito sentido não. A gente só utiliza o ESC e o D mesmo, que não vai inventar de fazer outro ponteiro não. Mesmo se tu for criar esses ponteiros na busca, tu vai ter que perder um tempo, né? Buscando esse maior, essa mediana desse maior caminho aí que você quer. Ok, vocês entenderam, né? Então, por que que a gente está pegando aqui esses caras aqui, né? Tudo certo, então, né? Então, posso dar prosseguimento. Ok, então, com essa ideia aqui na mente, ó, se eu fosse levar em consideração só o algoritmo inserir, ó, o inserir, eu só precisaria de um cara aqui que vai fazer essas modificações, né? Ó, como a gente está vendo aqui, deixa eu até tirar aqui escrever uma coisa mais. Eu vou escrever aquela mesma outra árvore lá. Ó. Aqui tem o teu PT raiz, tá? Então, se fosse, né, para escrever, né, aqui para o nosso inserir, né, como ele pega exatamente esse PTS, que pt.d, bastaria você ter um cara, ele iria apontar para os nós e não para o ponteiro, tá? Então você vem para cá, aí depois você vem para cá e você pega o ESC ou então o D aqui. Então, como você está modificando esse cara aqui, então você tem que ter o endereço dele, tá? Ele já é um ponteiro para um nó. Ele já é um ponteiro para um nó. Mas para modificar ele, eu vou precisar do endereço dele, ou seja, eu vou precisar de um ponteiro para ele, tá? Então por isso que esse aqui ele precisa de ponteiro para ponteiro, tá? Então esse aqui, seguindo aquela mesma ideia, não. Esse aqui seria o teu PT, aqui seria o PT asterisco. E para tu chegar nesse cara aqui ou nesse outro cara aqui seria o PT, PT. Não, asterisco, asterisco, PT.
Tá? Então, com a ideia do inserir, eu só preciso de um ponteiro para ponteiro, tá? Que é esse cara aqui, né, que eu estou falando. Ó. Eu só preciso de ponteiro para ponteiro. Mas pelo meu remover, eu vou precisar de ponteiro para ponteiro lá do meu buscar, que é para facilitar a minha vida, tá? Mas a gente pode resolver. Ele vai conseguir. Você consegue resolver também com 3 ponteiros também. Ok? Então, por conta do nosso remover, a gente vai fazer utilizando ponteiro para ponteiro. Para ponteiro, né? 3 ponteiros nosso buscar. Tá claro? Então. Não, se você utilizar. O inserir. Se você quiser fazer esse remover do jeito que ele está aqui, você só consegue utilizando ponteiro para ponteiro para ponteiro. O teu algoritmo inserir, ele funciona com ponteiro para ponteiro do jeito que está aqui, entendeu? Ele funciona legalzinho, entendeu? Agora, o negócio é o teu remover. O teu remover, ele precisa dessa configuração aqui para tu implementar do jeito que está aqui. Se tu não fizer desse jeito, tu não vai conseguir fazer essas modificações aqui, ó, do jeito que estão aqui, ó. Em outras palavras, para tu fazer se você quiser fazer com ponteiro para ponteiro, não dá chamando esse buscar aqui com ponteiro para ponteiro, não. Tu vai precisar de 3, ou seja, tu vai ter que modificar esse cara aqui, né, para tu utilizar somente 2 caras, sem esse terceiro ponteiro aqui, tá? Não, agora retorno não tem nada a ver lá com retorno, não. Aqui a gente está pegando somente os ponteiros. Aqui no caso, retorno aqui você tem, ó. Você poderia retornar esse PT ou então o F, né? Esse PT ou então o F aqui, tá? Mas o fato é, como você tem 2 parâmetros que se modificam, né? Aqui no caso o F e o PT eles são modificados lá pelo buscar. Então, de fato, você vai ter que ter pelo menos um deles aí, tá? Um você consegue retornar, mas o outro não. Você precisa de ponteiro para modificar os ponteiros da sua árvore, né? É porque, assim, para quem nunca viu isso aqui antes, fica um pouquinho complicado mesmo, tá? Mas, se tiver alguma dúvida, pergunta porque isso aqui é importante, porque senão depois vai só... Você não vai entender direito o que é que está acontecendo. Ou não, né? Talvez você entenda melhor depois. Tá claro, Felipe? Vamos lá criar aqui o nó, né? Vamos criar a nossa struct nó. Aí eu vou colocar um int, que é a chave. E eu vou colocar o ASCII, tá? Então, struct nó é um ponteiro, né? ASCII. Um ponteiro que é o D. Okay? Então, pronto. Esse aqui é o nosso ponteiro. Normalmente a gente não deixa assim. A gente coloca também o typedef, né? Typedef. Aí, struct nó. Aí eu vou colocar só com N maiúsculo, tá? Então esse aqui é o nosso tipo nó que a gente criou, tá? Então, para ver se está funcionando ou não, eu vou criar aqui o A, B e o C. Ok? Então, eu vou colocar aqui algumas chaves aqui. Me falem um certo número aí, vai. 3 números aí. Eu quero 3 números para botar no A, no B e no C. Peraí, é só 3. Peraí, 50. 1, 2, 3, 4. Pronto, 7, 30, 12. Pronto, 7, 30, 12. Vou colocar aqui para ficar
para ficar a binária de busca, né? Eu vou colocar... Eu vou deixar o A como raiz, então eu vou colocar o 12 aqui nele, tá? Então A ponto chave vai receber 12. E... Não, eu vou pegar de outro cara aqui, pronto. Tem um aqui que falou 70, então eu vou botar 70 aqui no C, por exemplo, né? O C ele vai ficar do lado 70. E o B, vou colocar outro número aqui que falou abaixo de 12. 9, pronto. Yander falou 9, vamos colocar o 9 aqui. Opa. 9. Pronto, então eu quero criar... Deixa eu tirar desse remover aqui e botar lá no buscar, que é o que a gente vai fazer agora. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu quero criar essa árvore aqui, né? O A vai ser o meu 12. Aí aqui do lado eu vou ter o 7, que é o... Não, 9, né? Que é o B. E do outro lado eu vou ter o 70, que vai ser o C. Tá? Então eu vou criar aqui um PT raiz, tá? PT raiz. Vou começar apontando para nulo. Sempre é bom você realizar um nó apontando para algum lugar, né? Então eu vou fazer o seguinte. O PT aqui, como eu já criei o A, o B e o C, né? Vou colocar aqui depois, né? Porque a gente segue aqui um certo... PT raiz. Ele vai apontar para quem? Eu vou botar para ele apontar para o A, tá? Então tem que passar um endereço de A. Então lembra que se tu quer fazer alguma modificação, então saber algum local, tu tem que fazer isso aqui, tá? Então a esquerda do A vai estar o 9, né? Que é o B, né? Então o A.esc vai receber o endereço B. E a direita do A vai receber C, né? O endereço de C. Pronto. Então aqui eu já fiz essas duas ligações aqui, né? Essa ligação e essa outra ligação aqui, tá? Então eu tenho que fazer o nulo aqui do B e do C, tá? Então vou colocar aqui B de recebe B.esc recebe nulo e o C de recebe o C.esc. Pronto, então meio que eu criei na mão, né, essa árvore aqui também, porque eu não tenho o algoritmo inserir, né? Eu vou fazer ele ainda. Então não faz muito sentido realmente ter cara aqui não, tá? Mas o que a gente pode fazer para ficar verificando essas árvores, né, é o pré-ordem, tá? Então, se eu chamar em pré-ordem, eu vou pegar primeiro o 12, né? Depois o 9, depois o 70. Lembra só que o não, que o nosso pré-ordem ele segue aquela ideia assim, não? Então, tá daquele caminho lá, tá? Então vamos fazer essa função aqui, né? A primeira função, vou chamar void pré-ordem. Então, vou colocar para receber um ponteiro para nó. Vou fazer aqui as modificações, né? Aí tem um visitar primeiro, que aqui no caso vai ser só para a gente dar um printf, né? Opa, printf na chave. Então, é um ponteiro, tem que usar o menor, maior
Okay? Menor ou maior. Aí eu vou para a esquerda, se for possível, e depois eu vou para a direita, se for possível, tá? Então, se o PT primeiro é para a esquerda, tá? Aqui a ordem ela faz diferença, tá? Então, se a esquerda for diferente nulo, então você chama o pré-ordem pro pt.esc, tá? Então, pt menor maior esc. Faz o mesmo lá pro di. Sim? Diferente. Você chama o pré-ordem à direita. E lembrando, né? Eu só posso chamar esse pré-ordem aqui, só posso chamar ele quando eu tenho a certeza de que esse cara aqui não é nulo, tá? Porque se esse cara aqui for nulo, eu não vou conseguir printar nada aqui não. Como é que eu vou pegar a chave de um nulo? Então não existe, tá? Então quando eu for chamar aqui embaixo, ó, tem que fazer essa verificação, né? Então se... aqui no caso eu vou começar lá do meu PT raiz, né? E PT raiz... Vou colocar assim, for diferente... Opa. De nulo, aqui eu vou chamar o meu pré-ordem. Eu passo o meu PT raiz. Se não, aí você printa lá a árvore vazia, né? Vou colocar só assim AV, né? ARV. Árvore vazia. Ok, então vamos ver aqui. Opa, e o... Ó, tá aqui, ó. Então, ele printou o 12, o 7, depois o 70, tá? Onde vai fazer as outras funções aqui? Mais simples, né? Vou colocar aqui vou aqui colocar lá para trás, né? Ou seja, eu estou criando o protótipo aqui da função, tá? Eu quero também que a minha função ela sempre fique lá em cima, que eu fique vendo aqui quais são as funções que eu tenho com mais facilidade. E para ficar muito bem organizado também. Ok? E agora... O que é que vocês estão falando aí, gente? Pode só passar por cima do pré-ordem. Ah, travou, né? Tá bom, desculpa. O pré-ordem, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Basicamente, você visita, depois você vai para a esquerda ou então para a direita. Então tá aqui o nó que vai ficar percorrendo lá. Aliás, o nó não, né? O ponteiro que vai ficar percorrendo lá na tua árvore, né? Aí depois, o nosso visitar aqui, no caso, eu só tô colocando o printf, que é só o que eu quero, é só printar na tela. Depois você vai para esquerda, se você puder, ou seja, se for diferente de nulo, né? Ou então você vai para direita depois, tá? Então primeiro esquerda, depois direita. E aqui o que está acontecendo? Ó. Descer mais a tela. Ah, sim. Pera. Ah, então eu vou colocar só uns enters a mais aqui. É porque vocês não estão vendo, né? Ah, tá ok.
Ok, então vem até... Eu tenho que deixar 3 linhas vazias aqui. Ok? Que é para vocês verem. Mas tá dando para ver agora? Tá dando para entender, né? O importante é isso. Tá dando para entender. Ok, então estão entendendo, né? Então entenderam como é que eu fiz aqui a ordem. Ok, então vamos para a nossa busca, tá? Vamos fazer o nosso buscar. Como eu falei, é por conta do remover, a gente vai fazer o buscar utilizando aqueles 3 ponteiros, tá? Eu não vou fazer retorno de nada não, mas você poderia retornar aquele PT, que aqui no caso seria um ponteiro para ponteiro para ponteiro, ou então o inteiro, que é o F, tá? Mas eu não vou fazer assim não, eu vou fazer com os parâmetros mesmo, tá? Eu vou fazer as modificações nos parâmetros. Então aqui você tem um X, que é o cara que você quer buscar. Aí o nó, ponteiro para ponteiro para ponteiro. Tem um PT. E depois você vem para o int F, né? Que é um ponteiro para inteiro. Okay? Então a gente vai começar aqui o seguinte. Então, esse PT que tem aqui, não, esses PTs que tem aqui, ó, pt.esc, pt.chave, pt aqui também, ó, esse outro PT, pt.d, eles são ponteiros da minha árvore, tá? Então, aqui, ó, se eu colocar o PT sozinho, ele não vai ser ponteiro da minha árvore, não. Então, deixa eu voltar aqui só para o nosso remover, porque aqui a gente vai ter a ideia, ó. Esse aqui é o nosso ponteiro normal, preste atenção, esse aqui é o nosso ponteiro normal, que não é um ponteiro para a nossa árvore, mas ele é o endereço do cara que eu vou querer ficar modificando, que no caso é esse cara aqui, ó. Agora, esse aqui ele aponta para esse outro aqui. Esse outro aqui, de fato, ele é o nosso ponteiro para a árvore, esse aqui. Como é que eu acesso ele? Eu boto do jeito que eu estou fazendo aqui, tá? Então, é asterisco, asterisco, PT. Okay? Então, basicamente é isso. Para você pegar o cara que está lá na sua árvore, você vai pegar o asterisco, asterisco, PT. Ok? Então, só isso. Então, em vez de botar só o PT sozinho, aqui nesses casos aqui, ó, eu vou colocar aquele asterisco, asterisco PT, tá? Aí o lambda também ele é nulo, né? Então, se... Aí, o que é que eu vou fazer? Colocar asterisco, asterisco, PT, tá? Então, asterisco, asterisco, PT. Se esse cara for igual a nulo, a lambda, aí o que é que você faz? Você bota o F, né, para receber 0, tá? Então, o F aqui, você não vai colocar exatamente o F, não, porque o F ele é um ponteiro, né? Ele é um ponteiro para número inteiro. Então, o que você vai colocar de novo é o asterisco F, tá? Eu coloco entre parênteses aqui para eu acredito que fique mais claro para vocês, né? Então, ele vai receber 0, tudo bem? Aí depois tem um senão, né? Então, senão... Aí agora você vai tentar ver se você encontrou a chave, né? Ou seja, se o pt.chave ele é igual, se o pt.chave ele é igual ao x, que é o que você está querendo encontrar, tá? Então lembra de novo, né? O pt que você tem que usar aqui no código é esse cara aqui, ó, é o pt, é o asterisco pt. Tá? Então se esse cara, aí você tem a sua chave, né? É igual a x, aí você encontrou a chave que você queria. Você coloca o F, de novo é o asterisco F, né? Para receber 1. Tá? E aqui você encontrou a sua chave. Só que pode ser que isso não aconteça. Então, aí você tem que saber se deu maior, se deu menor. E
o que você vai fazer, né? Ok? Então vamos aqui. Então, se... Aí você faz... Vou colocar aqui o x aqui primeiro. Se o x for menor que... Aí eu vou só copiar e colar aqui, porque é o mesmo, né? Que é o meu pt.chave. Menor do que esse cara. Então, aí você tem que fazer essa verificação aí. Se você pode de fato ir lá para a esquerda ou não, tá? Então, se... Aí você já vai pegar o pt.esc, que é esse cara aqui. .esc. Se esse cara for igual a nulo, vou botar o igual aqui também, né? Anulo, então você coloca o f para receber 2, né? Eu vou só copiar e colar aqui. Colocar o 2 aqui. Ok? Então o f ele vai receber 2. Se isso não acontece, aí você vai ter que fazer modificação nesse pt. Então lembra que o cara que está sendo modificado, aí deixa eu voltar aqui para o nosso algoritmo remover de novo. O cara que está sendo modificado é esse aqui, ó. É esse que está caminhando lá na tua árvore e tal. Então ele vem para cá, depois ele vem para cá, depois ele vem para cá. Então o cara que eu tenho que modificar é esse cara aqui, ó. Tudo bem? É o asterisco pt. Tudo bem? Então eu tenho que modificar ele aqui. Ok? Então deixa eu voltar para cá. Deixa eu... Pronto. Então você vai modificar ele. É o asterisco pt. Então ele vai receber quem, né? Ele tem que ir lá para a esquerda. Tá? Então aqui seria equivalente a esse cara aqui, ó. Ok? Só que você pode pensar o seguinte: ah, professor, esse pt.esc aqui, ele é um ponteiro da minha árvore, né? Todo ponteiro da minha árvore é um ponteiro para nó. Né? Então ele é um ponteiro para nó. Esse ponteiro aqui que eu estou vendo, ele é um ponteiro para nó. E esse cara aqui, o asterisco pt, ele não é um ponteiro para nó, ele é um ponteiro para ponteiro. Então, na verdade, ele é um ponteiro para um endereço, né? De um cara que está lá apontando para o nó. Então, na verdade, o que você tem que colocar aqui, ó, é o endereço desse cara aqui, ó. Tá? Então você pega o endereço desse camarada aqui. Tá? Então deixa eu voltar aqui só para a gente entender melhor. Ó, é o seguinte. Por exemplo, a gente estava lá no caso de ir para a esquerda, né? Então você notou que o cara tem que ir para a esquerda. Então esse cara aqui, ó, esse asterisco esc é esse cara que está aqui do lado, né? Ó. Ok? Então se você colocar esse ponteiro para receber ele, ele vai apontar para o nó. Mas você não quer que ele aponte para o nó, não. Você quer que ele aponte para ele, né? Para o ponteiro. Ele tem que apontar para o ponteiro. Então, se ele quiser apontar para o ponteiro, ele tem que apontar para o endereço desse ponteiro. Então, é por isso que a gente coloca o endereço desse asterisco ESC, tá? Tá claro até aqui, pessoal? Levanta a mão quem está conseguindo acompanhar. Quando o Lucas está perguntando quando eu decidi os valores de 12 e 9, eu simplesmente perguntei quem quer qual valor aí, fala aí. Aí eu peguei de 3 alunos que falaram valores aí, meio que foi meio que aleatório, né? Foi
É porque quando você está utilizando ponteiro, você utiliza menos maior que, entendeu? Aqui, quando você coloca ponto, aqui você está com uma variável, entendeu? O nó aqui ele é uma variável, ele não é um ponteiro. Então tem essa diferença, isso aqui é da linguagem C, tá? Então quando você está aqui você tem um espaço de memória que ele é estático, né? Ele não é dinâmico, ele é estático. Você alocou esse nó aqui e aqui dentro você vai trabalhar com pontos, tá? Porque aqui é uma variável estática. Agora, se fosse, né, para acessar a partir desse PT raiz aqui, ó, por exemplo, se eu quiser chegar até esse valor de C aqui, aí eu ia ter que fazer assim, né? Ó. Eu ia ter que pegar o PT raiz. Como o PT raiz é um ponteiro, eu boto menor, maior. Aí, como eu sei que o C ele tá na direita, né, do A, então eu vou pegar o D. Depois eu vou pegar o que eu quiser, né? Chave, ou então. Então é assim que eu chego até no valor que está no C através lá do meu PT raiz, tá? Então como esse meu PT raiz ele é um ponteiro, eu tenho que utilizar o menor maior que. Agora o A aqui, ele não é ponteiro não, ele é simplesmente uma variável que já tem todos os campos lá, entendeu? Aí eu vou utilizar ponto. Era essa a sua dúvida, Lucas? Ah, pronto. Então pronto. Quando for utilizar com ponteiro, bota menor, maior. Se for utilizar como variável estática, tu coloca só um ponto que dá certo, tá? Mas aqui tá claro, então? Então, aqui tá tudo certo. Levanta a mão quem tá acompanhando. E qualquer dúvida, coloca aí, viu? Aí de vez em quando eu dou aqui uma pausa, aí a gente vê qual é a dúvida de vocês. Bem, então pronto. Aqui coloca... Oi? Pode falar. A diferença é que o meu PT raiz ele tá na minha função main, né? De modo geral, não é muito bom você colocar como variável global, porque qualquer função pode modificar ele. Tá? Então aqui fica mais organizado, vamos dizer assim, né? Porque se você pega esse costume de ficar usando variável global, sempre, aí vai ter uma hora que o teu código ele vai ficar com 3 milhões de variáveis globais, entendeu? Aí por isso que é interessante você fazer do jeito que eu estou fazendo aqui. Ah, professor, eu tinha esse inteiro aqui, eu não sabia que dava para fazer desse jeito, aí eu pego e boto como variável global. Esse PT aqui também, eu não estava sabendo como ia fazer isso, bota ele como variável global. Aí vai ter uma hora, se você continuar desse jeito, que tu vai ter um bocado de variável global e às vezes tu não vai estar sabendo para que tu está usando, né? Vamos dizer assim, isso seria uma boa prática de programação, tá? Você não fazer essas variáveis globais, tá? Poder fazer você pode, tá? Só que você tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Outra dúvida? Também então o Wesley ele contou outra vantagem. Esse funciona para qualquer árvore, não apenas para uma única variável global, né? Ela funciona para qualquer raiz que você colocar aqui. Ok, então vamos continuar aqui, tá? Então aqui a gente vai chamar o buscar, vai colocar o x, vai colocar o pt e vai colocar o f. Professor, simples assim? É. Ó, o x é um inteiro, tô passando inteiro. O pt, ele é um ponteiro para ponteiro para ponteiro, tá aqui. Ponteiro para ponteiro para ponteiro. E o f, ele é um ponteiro para inteiro, tá aqui um ponteiro para inteiro, tá? Daqui tem o else, tem o se não, né? Agora eu vou fazer o mesmo, só que pro lado direito, né? Então, a gente pode
Copiar, colar aqui e tomar os cuidados, né? Então aqui você vai pro D. Aqui no caso é igual a 3, né? Deixa eu... Eu tô fazendo aqui de cabeça, mas aqui pode estar até errado aqui. Então aqui é 3 mesmo. É porque faz sentido, né? 0, 1, 2, 3. E aqui tu vai pro D também. Ok? E aqui é o mesmo, né? Ok, então basicamente essa aqui é o algoritmo buscar, né? Alguma dúvida nele aqui, gente? Levanta a mão aí quem tá acompanhando. Vamos testar. A linha 22. Isso, pronto. Deixa eu voltar aqui para o nosso remover aqui, para a gente entender melhor. Ó, o cara que eu tô fazendo andar na árvore, ó, esse momento da linha 22 é para fazer o meu ponteiro ficar andando na árvore, né? Então, o ponteiro que tá andando na árvore é esse cara aqui, ó. É o asterisco PT. Porque ele vem para cá, aí depois ele pode vir para cá, né? Ele vai sempre apontando para os ponteiros, né? Ou então ele pode vir para cá, sim. Depois ele pode estar aqui embaixo, né? Então quem está sendo modificado é esse cara aqui. Então eu tenho que modificar ele, tá? Naquele caso, nesse caso aqui da linha 22, ele é para ir para a esquerda, né? Ou seja, é para ele apontar, né? E esse cara aqui é para apontar para esse ponteiro aqui, ó. Ele tem que apontar para esse ponteiro aqui. Tudo bem? Mas quem é esse ponteiro aí, ó? Se você pegar esse asterisco PT, você vai ter esse ponteiro para esse nó aqui, né? Tu quer a esquerda dele, que é esse camarada aqui, ok? Só que se tu colocar esse cara aqui para receber esse asterisco ESC, ele iria apontar para o nó, entendeu? Ele iria apontar para o nó do cara. Tu não quer que aponte para o nó do cara, tu quer que aponte para o ponteiro, né? Tu quer especificamente esse cara aqui. Em outras palavras, tu quer que aponte para o endereço de memória desse ponteiro aqui. Qual é? Aí tu bota o E comercial, o asterisco PT, menor, maior, ESC. Tudo bem? Que é do jeito que está aqui, ó. O E comercial desse camarada aqui, tá? Tá claro? Eu acho que é o Lucas, né? Ok. Então pronto. Aí tu faz faz desse jeito aqui. Ok? Então vamos testar aqui. Deixa eu voltar aqui para o nosso algoritmo buscar para a gente fazer os testes aqui. Então a gente pode fazer... Ó, aqui tem 4 casos, né? Que tem quando f igual a 1, 2 ou 3. 0, 1, 2 ou 3, tá? Então ele vai ser 0 quando a minha raiz ela for vazia, né? Ele vai ser 1 quando ele conseguir encontrar o cara. Vai ser 2 quando ele não conseguir encontrar o cara, mas deveria estar na esquerda de um nó. E vai ser 3 quando ele não encontrou o cara, mas ele deveria estar à direita de um certo nó, tá? Então vamos colocar aqui o nosso... primeiro eu vou colocar para ele printar 0, né? Então eu vou colocar aqui o printf. Por que você está colocando aí, professor? Porque eu quero a árvore vazia, né? Para ele ser 0, ele tem que dar a árvore vazia. Então eu vou colocar aqui f igual a barra n. Aí eu vou criar aqui um int f aqui. Vou chamar o meu buscar. Então lembra que ele modifica, né? Aqui no caso, se eu buscar qualquer número, por exemplo, poderia ser até o 12, né? O 12. Aí eu vou ter que ter um ponteiro para ponteiro para ponteiro. No caso aqui, eu vou criar um nó que aliás, um ponteiro que vai me auxiliar, que vai ser equivalente ao meu PT.
Então lembra que eu tenho que ter um ponteiro para ponteiro. Ok? E aqui no caso, aqui no meu buscar, né, ele começa lá da... É bom que ele comece lá da raiz, né? Então, aqui eu vou receber o endereço do PT raiz. Ele vai receber o endereço do PT raiz e vai ficar lá na minha... ele vai ficar apontando para a minha raiz, né? Aqui, lembra que eu tenho que passar um ponteiro para ponteiro para ponteiro. O meu PT aqui, ele é só ponteiro para ponteiro. Então eu tenho que passar o endereço desse cara. E depois eu vou passar o endereço do F. Então lembra, o nosso objetivo aqui é fazer ele printar, né, 0, né? Porque aqui a nossa árvore ela tá vazia, né, nesse momento aqui. Aí eu chamo buscar, ele vai tentar buscar o 12, não vai estar ainda, porque eu não coloquei nada lá na minha raiz ainda não, tá? Eu só começo a colocar aqui embaixo, ó. Então é para dar 0, vamos ver se vai dar certo. Opa, tem um F aqui. Ó, tá aqui, ó. Ele deu o F igual a 0 aqui, tá? Então tá ok até o momento. Então eu vou copiar e colar aqui, ó. Depois que eu faço depois que eu criei a minha árvore aqui embaixo, ó. Então aqui já é para ele conseguir achar o 12, né? Aí se ele conseguir achar o 12, ele é para printar 1, né? Aqui, ó. Ele já tá printando 1. Agora eu quero que ele seja 2 ou 3, né? Então, para ele ser 2 ou 3, eu tenho que pegar, por exemplo, se eu pegar o 10 aqui, né? O meu buscar, ele vem para cá e depois vem para cá, né? Então, ele tem que vir para a minha esquerda, né? A esquerda, eu acho que ele é o 3, né? Então, se eu procurar por 10, o 10 era para estar nessa subárvore aqui, ele não tá. Não, é a direita, né? Desculpa. O que ele faz aqui primeiro? Ele vem primeiro para a esquerda para depois para a direita, né? Então, se eu for procurar 10, é para ele retornar o 3, né? E se eu buscar por exemplo, 60, né, que é maior do que o 12 e menor do que o 70. Aí é para estar desse lado que seria lá na esquerda, né? Então, se eu pesquisar aqui, ó, colocar primeiro o 60, então, depois o 10, né? Então aqui é para ele printar o 2 e aqui é para ele printar o 3. Aqui, ó. Então, ó, ele foi para todos os casos, ó. Opa, ele printou 2 de novo, foi aqui? Pera ainda, ele printou o ESC. Não, pera ainda. Aqui? Ah, sim, desculpa. Não, tá certo, ó. 1, 2, 3. Se for para a direita, né, ele tem que imprimir o 3. Para a direita aqui quem é? O 60, né? Deixa eu ver aqui. Não, o 10, ele é para ele é para a direita, o 10 é para a direita. Por que ele não tá dando certo aqui? Pera ainda. Ele tá errado aqui ainda. E aí? O problema é esse que tá dando. Ó, porque aqui tem a chave, né? Se a chave for igual, se for igual, ele vai colocar um 1, né? Ó. Aí se for menor, ele vai verificar se a esquerda é nula. No caso, ele vai colocar para o cara receber 2, né?
Depois aqui ele vem pro D, né? Ele vai ver se esse cara aqui ele é nulo, aí ele vai colocar 3. É para ele chegar até aqui, né? E se não, né? Se der pra ele continuar, ele vem pra cá, né? Por que que ele não tá... Por que que tá dando esse problema, né? Não era pra estar dando isso aqui não, né? Tá colocando 2 aqui direto. Eu não sei porque ele tá fazendo isso. Deixa eu colocar um printf lá dentro, lá desse, pra ver se ele chega a executar aqui. Mas tá muito estranho isso aqui. Vou colocar aqui... Só assim, ele não chega a executar esse caso não, mas por que que tá dando errado, né? E aí, o que é que vocês acham aí, professor? Ô, pessoal. Ah, não, aqui não é nada, né? Aqui não faz nada na verdade, né? Aqui seria para você pegar o PT raiz e para a direita, depois ir para a chave, mas aqui você não está atribuindo valor nenhum a ninguém, você não está mudando nada. Então aqui teoricamente não é para... Jeito. 2 do mesmo jeito, então não vai mudar nada, né? Mas obrigado por ter avisado aí, porque não ia deixar isso aí até o final. Tá muito estranho, porque se ele não consegue fazer... Tipo assim, se eu for inserir o 10 e ele não estiver chegando até esse cara, ele não vai dar certo não, entendeu? Tem algum errinho aqui, então... Mas aparentemente é isso aqui mesmo, não tem pra onde correr não, é esse aqui mesmo, não tô vendo nenhum problema aqui não. Ó, se eu for colocar aqui, por exemplo, no 2, por exemplo, né, ele já, já consegue imprimir. Ó. Ó, ele já imprime um bocado de A aqui, ó. Então, no caso, ele está entrando aqui, né? Quando o cara Quando o cara é 10 no caso, é para ser maior e não menor. Tá muito estranho isso aqui, na verdade. Bem estranho, né? Vou pegar outro valor aqui. 11, por exemplo. Ele tá entrando lá direto, né? É como se ele não fosse lá pro... Ele não tá pegando aqui Ó, x é menor do que o pt.chave. Ele não tá pegando esse cara aqui não, né? Exatamente. Esse é o erro, né? 70 tá ok. Vamos colocar outro valor aqui, que seria do lado de 70, que seria, sei lá, 71 aqui. Tá muito estranho isso aqui. Ó, aí do 70 ele já chega, né, ó. Agora o do 10 ele não... Não, pera ainda. Não, é isso mesmo. Ó, ele chegou até aqui, até o 70, né? Só que ele imprimiu o AAA, mas e o F ficou A3, né? Tá muito estranho isso aqui, não era pra ser assim, não.
Quando colocar 10 é para ser também. Muito estranho esse erro aqui. Com esse, mas quando eu coloco 10 aqui não funciona. Se eu colocar 9, eu coloco 9, ó. Ele coloca também. Ah, então deve ter algum problema aqui, né? Ó. Ah, eu acho que eu tô entendendo o que é que tá acontecendo, pessoal. É porque o PT ele não tá vindo para o começo da árvore de novo, entendeu? Ah, professor, é isso? É. Então é só colocar isso aqui, ó. Antes de cada busca, né, eu tenho que atualizar o meu PT. Se eu não atualizar o meu PT, vai dar certo, professor. Ah. Então aqui, ó, quando a gente colocar 10 aqui é para dar certo agora. É porque o cara era sempre modificado até o final da árvore e depois quando eu ia chamar de novo, dava. Ó, agora tá ok, ó. Então o F ele chegou a ser igual a 3 quando você pega o 10 aqui, porque você colocou o PT para começar lá na sua árvore, lá na raiz da sua árvore, entendeu? Em toda busca você tem que colocar o PT para ir lá de cima, né? Porque se ele não for lá, se ele não for lá de cima, ele vai ter esse mesmo problema aqui. Foi até bom ter dado esse problema aqui, né? Porque a gente viu que na verdade a nossa ideia aqui não tá errada, né? Lá do buscar o erro tá em como executar ele, né? Ok? Então é o seguinte, então aqui foi o nosso buscar, ó. Acontece. Paciência. Quem tem mais é, prática, né? Vai tirando esses errinhos logo aqui desde o começo, né? Agora vamos para o nosso algoritmo inserir. Tá? Então vamos para o nosso algoritmo inserir. No caso, nosso inserir ele vai ser mais fácil, né? Ele vai ser... já que a gente já tem a prática, né? Então void inserir. Então eu quero inserir uma certa chave X e eu tenho que passar o meu PT raiz, tá? Aí lembra de novo. No meu inserir, eu posso fazer a modificação do meu PT raiz. É só você ver aqui na linha 8 do nosso algoritmo. Na linha 8 eu estou modificando, né, o meu PT raiz para apontar para um certo espaço de memória. Se eu quero modificar ele, eu tenho que passar um endereço dele, ou seja, eu tenho que passar um ponteiro para ele, tá? Aí você vem aqui, ó, na nossa função main, você já vê que o PT raiz ele é um ponteiro, tá? Então, para você passar o endereço dele, você tem que passar um ponteiro para ponteiro, tá? Então aqui vai ser um nó, ponteiro para ponteiro. Eu vou dizer que é o meu PT raiz, tá? Ok? Então vamos lá fazer o nosso algoritmo. Então lembra que ele vai chamar aqui a busca, ó. A busca, ela quer um ponteiro para ponteiro para ponteiro, tá? Então esse meu PT raiz aqui tem que ser um ponteiro para ponteiro. Então vamos fazer isso agora, né? Então aqui o meu PT, ele vai receber o PT raiz. Então lembra, né? Antes de fazer a busca, tem que colocar, né, lá apontando para o teu PT raiz que é para dar certo, tá? Aí se chama buscar, passa o X. Aí você quer um ponteiro para ponteiro para ponteiro. Então você vai ter que passar um endereço de PT. Por quê? Porque o PT é um ponteiro para ponteiro. E o F aqui, no caso, eu tenho que criar aqui, né? Int F. Eu vou passar o endereço de F. Então, oi, pode falar.
Aqui é o F normal, que a gente está criando, é um inteiro. A gente vai passar ele aqui, o endereço dele. É do jeito que está aqui embaixo, ó. Para tu chamar esse buscar aqui, né? Tem que passar o endereço do F, tá? Ó, aqui, ó, eu posso tirar isso aqui, ó, e colocar aqui embaixo para você ter a melhor percepção aqui, ó. Tirar aqui em cima, eu só crio o cara, né? E aqui embaixo. Tá, ó, então, antes de fazer a tua busca, tem que fazer o PT apontar para o teu ponteiro raiz. Tá? Então é por isso que eu já estou criando logo, né, esse ponteiro, já estou fazendo ele apontar para o PT raiz, para em seguida logo eu fazer a minha busca. Então foi por isso que eu fiz isso. Tá? Aqui, aqui no parâmetro, né? Ó. Aqui na tua função inserir, aí tu olha aqui do lado agora, ó, no teu algoritmo. Tu tem essa linha 8 aqui, ó. Essa linha 8 aqui, ela faz modificação no teu PT raiz. Tu concorda? PT raiz recebe novo. Como tu quer fazer modificações aqui nessa tua função, aí tu vai para a mesma ideia lá do F, que é o número inteiro. Se tu quiser fazer modificação lá no teu F, tem que passar o quê? O endereço de memória dele. Então aqui é a mesma coisa. Se tu quer fazer modificações no teu PT raiz, tu tem que passar, né, o, o endereço dele, tá? Ou seja, se ele é um ponteiro para ponteiro, não, aliás, se ele é um ponteiro, então tu vai ter que passar o endereço desse ponteiro, ou seja, um ponteiro para ponteiro. Aí por isso que aqui você passa o asterisco asterisco PT raiz. Tá claro? Qualquer dúvida é só perguntar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Ok, então vamos lá continuar aqui o nosso algoritmo inserir, tá? Deixa eu tirar esses vermelhos aqui. Ok, então já fiz o buscar, então vou ter que fazer essas verificações no F, né? Então se o F é igual a 1, então eu vou colocar printf elemento já existe. Aí não faço inserção nenhuma, tá? Se isso não acontece, eu posso ter um desses três casos, né? Então, nesse caso, não existe o, o nó lá na árvore com essa chave. Então eu vou ter que criar ele, tá? Então eu vou colocar aqui. Vou chamar de novo, né? Lembrando que eu vou utilizar a função malloc, tá? Então eu vou fazer a conversão aqui para o ponteiro de nó. Malloc. Eu não sei o tamanho desse cara, eu vou colocar size of, tá? Opa. Size of nó. Então aí ele vai alocar um espaço de memória que tem o tamanho de um nó. Aí essa função malloc ela retorna um ponteiro void aqui. Eu estou convertendo esse ponteiro void para um ponteiro de nó. Por quê? Porque eu estou colocando aqui no novo, né? O novo ele é um ponteiro para nó. Ok? Então aí o novo, ó, ele vai o chave dele. Aí de novo, por que eu estou colocando menos maior? Eu estou botando menos maior porque o novo ele é um ponteiro, tá? Então menos maior, chave, recebe x. E o novo ASCII, né? Opa. Novo ASCII recebe o novo de recebe nulo. Tá exatamente como tá aqui nessas linhas.
Agora, se o f for igual a 0, aí eu tenho que fazer a modificação do meu PT raiz, né? Então aqui no caso, eu tenho que pegar o endereço dele, né? Qual o endereço dele? É o asterisco PT raiz. PT raiz, tá? Então assim eu vou ter o ponteiro da minha árvore, tá? Então esse ponteiro da minha árvore vai receber o novo. Ok? E agora eu vou para os outros casos, né? O f foi igual a 2, se o f foi igual a 3. Vou colocar aqui para cima porque vocês não veem direito, né? 2 igual a 3. Então, aqui poderia ser muito bem um switch case, né? Então, aqui no caso vai ser o asterisco PT ESC. E aqui embaixo o asterisco PT ponto de, né? Então, o de. Bem, é isso aqui, tá? Sim. Quem tá conseguindo acompanhar, levanta a mão aí. O F local, mas ele está sendo modificado aqui no buscar. Eu passo aqui como eu passo o endereço de memória dele, aí quando você for lá no buscar, ó, você vê que ele faz modificações, ó. Pode ser 0, 1, 2 ou 3. Aí é assim que ele faz a modificação utilizando o ponteiro, né? Então aqui em cima ele fato, quando você chama esse buscar aqui, ele vai ser 0, 1, 2 ou 3. Por isso que eu tô pegando cada caso, né? O dele ser 1, o 0, 2 ou 3. Tá claro? Então, a modificação que eu tô fazendo nele aqui, tá aqui nesse buscar, ó. Não, aqui não vai ter retorno, porque eu tô fazendo uma função que tem void. Mas o valor desse f aqui, ele está sendo modificado depois que eu chamo esse buscar, que é dentro dele lá que ele faz essas modificações. O meu buscar ele não tem retorno, mas ele faz modificações nesse PT e faz modificações aqui nesse f. Aí por isso que... Exatamente. E do PT também. Então lembra que o PT começa lá na minha raiz, aí ele vai andando lá na minha árvore, né? Ele vai caminhando lá na minha árvore. E aqui eu posso fazer modificações nesse cara, mas o PT aqui ele já está lá embaixo, né? E o F também aqui ele vai ser modificado aqui em um desses 3 casos aqui, tá? 4 casos na verdade, né? Tá claro? Tem mais alguma dúvida? Então, e aí, então, duvidam aqui que isso aqui funcione também? Vamos lá. Vamos lá ver se ele funciona mesmo, né? Agora, vamos tentar inserir aqui. Por exemplo, vamos inserir o 10. Vou colocar o 10. Aí, lá na minha seção, eu passo o ponteiro... eu passo ponteiro da minha raiz, né? Só que aqui a minha raiz, ó, ela é só um ponteiro para nó, né? Então lá ele quer um ponteiro para ponteiro para nó. Então eu vou passar aqui o endereço do meu PT raiz. Ok? Então passei, aí é para inserir o 10 aqui no caso, tá? Aliás, a gente poderia fazer primeiro a seção que dá problema, no caso seria inserir um cara que já está lá. Tá? Aqui no caso eu sei que o 12, eu sei que o 12, quais são os valores, mano? É 12,79, né? Então, por exemplo, se eu colocar 12 aqui, não é para ele fazer inserção nenhuma, então eu vou chamar
o pré-ordem aqui novamente para saber se ele fez alguma inserção, porque não é para ter feito, né? Para ficar com a mesma vou dar só um barra N aqui. Só dar um barra N que é para ele fazer esse pré-ordem, né? Tentar inserir alguma coisa. Depois que ele tentar inserir alguma coisa, vai dizer, né? Elemento já existe. Ok? Aqui, ó, ele já colocou elemento já existe e fez o pré-ordem aqui novamente, tá? Então vamos colocar o 10 aqui, então. A gente vai colocar o 10, então é para ele. Deixa eu voltar. Essa aqui é a nossa árvore que tem, né? Então é para ele fazer uma inserção à direita, né? Aí eu chamei aqui, ó. No caso, o 10 está aqui, ó. Ele já conseguiu o 10, ó. Então o 10 ele tá bem aqui assim, tá? Depois, a gente pode tentar a gente já tentou uma inserção para direita, a gente vai fazer uma para esquerda agora, que seria o do 60. Então, ok? Então tá aqui, ó, 60. Então aqui de fato ele inseriu, né? Tá claro até aqui, pessoal? Levanta a mão aí quem tá acompanhando. Vamos colocar para cá. Aqui embaixo aqui. Ponto aqui embaixo, não sei o que foi que eu fiz, acho que eu botei B, não foi aqui? Foi. Tanto PT, PT ponto asterisco, asterisco, que não tá sabendo diferenciar, né? Tem que ter paciência, é só ir devagar que dá certo, Lucas. É. Só ter paciência que dá certo. O Renato tá curioso pra saber se vai funcionar ou não. Cara, que a curiosidade é o código que ele pode te dar alguma rasteira, né? Tem que Tudo bem? Então vamos lá para o nosso remover. Finalmente, aqui foi o nosso inserir, né? Agora o nosso remover. O remover ele tem uma certa curiosidade aqui de não funcionar em um caso específico que eu vou deixar aqui, que é para ficar bem claro, entendeu? Porque tem aluno que tenta fazer as coisas e não sabe porque que não está funcionando. Então às vezes sabe que está com o código certo, sabe que está com tudo direitinho, mas não está funcionando. Aí não está funcionando porque ele está fazendo o teste errado como aquele que a gente fez, entendeu? Então, é bom que esses problemas aconteçam, né? Que é pra gente ver que, de fato, a gente pode ter problemas com nosso teste, tá? Okay? Então, tem um X. Aí, eu vou colocar o nó, que é o nosso PT raiz. Então, vai ter a mesma ideia lá do inserir, tá? Então, PT raiz. Tá? Lembra que ele vai poder ser modificado aqui também nesse caso, tá? Porque você pode remover o cara que está exatamente na tua raiz. Então, tu tem modificação para esse cara sim, tá? Ok, então aqui vai ser bem mais relax, né? Então, eu vou criar também o int f logo aqui. Aí eu vou criar o nosso pt que vai ficar daquela mesma forma, né? Porque eu vou ter que chamar esse buscar. Então, ele vai receber pt raiz. Depois eu vou chamar o buscar.
Aí eu vou chamar o X, colocar o PT, o endereço de PT. Vou colocar o endereço de F. Do mesmo jeito que eu tinha feito antes lá, tá? Agora vem para os outros casos aqui. Então, se o F for diferente de 1, então o elemento ele não existe, né? Então você fez a busca lá e viu que o elemento não existe, então não tem o que fazer. Ok? Vou colocar um ponto aqui. Canal também, porque eu não sei se o meu compilador dá certo utilizar o... Então o elemento não existe, não. Aí tem esse ponteiro aqui auxiliar, né? Então, esse ponteiro auxiliar, ele é um ponteiro para um nó, tá? Então, recebe o aux, né? Ele é um ponteiro para nó. Aí ele vai receber o cara que eu tô apontando, tá? Lembra que aqui em cima, né? Esse PT aqui, lembra que lá no meu buscar eu coloquei ponteiro para ponteiro para ponteiro. Aí por isso que tinha que ter asterisco dentro da função, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho 3 asteriscos no meu parâmetro aqui, tá? Aqui como eu tenho 2, né, ó, aqui como eu só tenho 2 caras, então eu só vou utilizar um, tá? PT. Então, asterisco PT. Então, cara, aí você vai lá para condição agora, né? E aí lembra que eu estou utilizando o asterisco PT agora, tá? Então aqui eu tô com asterisco, então eu tô usando só um. Agora se fosse 3, como meu buscar, então eu teria que utilizar 2. Só que como a minha variável tem 2, então eu vou utilizar só um, tá? Então basicamente onde tem PT, lá no meu algoritmo, eu vou utilizar o asterisco PT. Então asterisco PT. Oi? Pode falar. A linha 21. O meu auxiliar ele vai apontar para o mesmo cara que o PT está apontando nesse momento, né? Por quê? Porque depois que eu fizer aqui algumas modificações, ele vai perder, entendeu? Esse espaço de memória. Aí por isso que eu tenho que pegar ele e colocar aqui, que é para dar o free aqui embaixo, ó. Aqui na linha 21, ó. Aqui é a linha 21 do meu algoritmo, tá? Isso, ele só serve para guardar, que é para depois eu dar um free, tá? Ok, qualquer dúvida pode falar, viu? Oi? Alguém falou? Pode falar. Pode falar o quê? Tá, fale. Sim, sim. Sim, exatamente. Sem utilizar nomes que isso vai ficar lá no vai ficar gravado, rapaz. Mas exatamente essa sua observação aí era o que a gente ia fazer depois, entendeu? Mas ainda bem que você adiantou. O que ele falou foi o seguinte, pessoal. Eu tenho eu tenho 3 nós aqui na minha função main e eu não posso chamar esse algoritmo remover, né, aqui para esses 3 caras não. Por quê? Porque eles são estáticos. Eu não consigo liberar espaço de memória que é estático, não. Então aqui, de antemão, do jeito que está aqui, vai dar problema se eu for remover o 12, o 70 ou o 9, tá? Então eu só consigo remover nós que são adicionados pelo nosso inserir aqui, tá? Que
E lá você aloca espaço de memória, que você faz as coisas, tudo certinho, tá? Mas você fez uma boa colocação aí, tá? Ok? Então vamos dar prosseguimento aqui. Então, se o cara for igual a nulo, aí você coloca o PT para receber, né, o pt.d. Ok? Então você faz isso. Se não, aí você tem que ver o outro lado que é o D. Você tem que ver se o D vai ser... Só copiar e colar aqui, ó. Basicamente é a mesma ideia. Então, vamos só dar um enter aqui. Se a tua direita, na verdade, é nula, então tu vai colocar para a tua esquerda. E aí tu resolve. Isso não acontece é porque você tem filho na esquerda e filho na direita. Então aqui é quando você não tem filho na esquerda, aqui é quando você não tem filho na direita. Só que quando você tem os dois filhos, então nenhuma dessas condições aqui vão ser aceitas não, tá? Então, por isso que você tem que pegar o seu sucessor, né? Então vamos lá fazer o nosso S, tá? Nosso S, ele vai receber a esquerda de PT. Opa, aí eu tenho que copiar aqui de novo. Não, a esquerda, então tem que pegar a esquerda do PT. Aí depois eu vou verificar o caso, né? De se o meu sucessor é exatamente esse cara que está na esquerda ou não. Então, se o S o ESC ele for diferente de nulo, é porque eu tenho que pegar o sucessor lá embaixo, né? Então eu tenho esse SPy aí. Eu vou colocar logo ele aqui. Então, é o PyS, na verdade, né? PyS com S maiúsculo. Então, PyS, eu criei ele. Agora eu vou pro while, né? Que é o nosso enquanto. Enquanto o S.d. Não, pera ainda. Aqui no algoritmo tá errado? Não, ele vai ficar indo pra esquerda. Aqui, na verdade, é D, né? Perdão, pessoal. Eu confundi. Eu iria pegar o antecessor, na verdade, né? Aqui é a esquerda de S, porque é o cara que eu vou ficar indo sempre lá pra esquerda, né? Então, S, enquanto esse cara for diferente de nulo, você faz o PyS receber o S, e o S recebe o S do ESC. Depois do while, aí você tem PyS, que a esquerda dele, né? Vai receber a direita do outro. A esquerda dele vai receber o S.d. Depois o S.d. Lembrando que eu estou usando o menos maior que aqui porque eu estou trabalhando com ponteiros, tá? Então esse cara vai receber aí de novo o PT pt.d. Então sair aqui desse if aqui, né? Mas ainda dentro do senão, o S. O ESC vai receber o pt.esc. E o PT vai receber o S.
E aí tem um free aqui também do final, né? O free é depois, ó, eu vou fazer todo esse não aqui. Depois eu vou ter que fazer o free aqui. Opa. Free do aux. Eu vou liberar o espaço de memória. Ok, então esse aqui é o nosso algoritmo remover, né? Esse é o nosso algoritmo remover. Só que como o nosso aluno já falou aí, acho que foi o Felipe que falou, né? Ele não vai conseguir remover o A, o B e o C, porque são variáveis estáticas, né? Aqui. Então, só para você ter ideia, aqui por exemplo, né? Eu vou tentar remover aqui o 12, né? Eu vou colocar aqui o remover. Vou colocar o remover e eu passo o PT raiz aqui. Ok? Então não vai dar certo, ó. Ó, ele foi abortado. Aqui você não pode utilizar o free, ele não pode utilizar ele não pode liberar um espaço de memória que é estático, tá? Ah, professor, eu acho que é mentira. Então vamos ver que isso é mentira. Esse seu remover não está funcionando de jeito nenhum, tá? Então vamos fazer algumas inserções. Vamos colocar para a mesma árvore, né? Que a gente tinha, tá? Então no caso é o 12, eu vou passar o endereço para raiz. É o 12. Depois quem é o 12 com a outra, hein? 12, 9, 12, 79. 12 ele vai ficar aqui na nossa raiz, né? Vou ver. Pegar o 70. 70. Seria o 9, né? Agora, antes de fazer essa inserção aqui, eu tenho que esvaziar a minha árvore, né? Então aqui, ó, PT raiz, colocar para receber nulo, tá? Então, quando ele recebe nulo, ele vai dar aqui árvore vazia, tá? Então eu vou até copiar esse cara aqui de novo, para ele colocar árvore vazia. Depois que ele colocar árvore vazia, aí colocar novamente aqui, ó, para ele printar os caras, né? Então ele vai inserir esses 3 caras aqui novamente, aí vai printar a árvore, que não vai estar mais vazia. Depois ele vai remover o 12. Bem? Depois ele vai remover, vai printar aqui o pré-ordem novamente. O que é que ele vai fazer aqui? Ó, ele printou aqui, ó, árvore vazia. Aí depois que ele inseriu os 3 caras lá, tá aqui o 12, o 9 e o 70, que ele inseriu normal. Depois ele foi remover o 12, ele foi removeu de fato o 12, que era o cara que estava lá na nossa raiz, né? Ou seja, a gente já viu que ele, de fato, ele fica pegando o sucessor, tá? Agora vamos colocar aqui para ele remover um cara que é a nossa folha, né? Deixa eu pegar aqui a nossa árvore, que é o que a gente está trabalhando, né? Então aqui no caso, quando ele pega esse 70, aí ele vai ver que a esquerda do 70 é nulo, aí ele vai simplesmente pegar, né, esse nó aqui e vai apontar para cá que é nulo, tá? Então aqui no caso, para ele tirar o 70 também. Então depois que ele tira o 70, ele fica de fato sem o 70, ou seja, ele fica só com 12 e com 9, tá? Se eu for pedir para ele remover
o 12 agora, né? Ele não tem sucessor, né? Então ele tá com cara nulo do lado, né? Então no caso ele vai ver que no caso é a direita que tá vazia, né? Depois que ele tirar esse 70, tá? Eu vou tirar o 12 aqui. Então agora aí ele vai passar para aquele outro caso, né? Tá aqui, ó. Então aqui ele estava com 70, eu tirei o 70. Depois do 70 ele ficou com 12 e com o 9, né? Depois eu tirei o 12, ele foi para aquele outro caso e só ficou com o 9 lá. Tudo bem, pessoal? Então esse aqui é o nosso algoritmo remover. Okay? Então a gente já passou do nosso tempo, né? No caso eu já estou atrasado para outra aula. Mas ficou alguma dúvida aqui? Quem conseguir acompanhar, levanta a mão aí. Ok, agora você já sabe implementar a VL, né? Vão lá implementar a VL, então. Agora é com vocês, tá? Então eu não vou... Pode falar. Eu vou colocar ainda lá no Siga, tá? Vou colocar no Siga ainda. Não se preocupe não que vai dar certo. Beleza? Eu vou colocar já já. Eu só vou entrar lá na próxima aula, que agora já começou, na verdade, né? E aí eu vou só falar lá com os alunos e vou colocar logo a frequência lá para vocês, tá bom? Beleza, então, pessoal. Então é isso, tá? Um forte abraço. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem todos com Deus, tá? Até a próxima.